Bebê recém-nascido deixado sob a chuva em caixa revela transformação surpreendente e inspiradora. A chuva torrencial caía forte naquele dia, ininterrupta e ameaçadora, como se o céu quisesse lavar a dor da favela. A água escorria pelas ruas, formando poças e levando embora sonhos esquecidos. Foi nesse cenário desolador que Rafaela, uma jovem de sorriso tímido e olhos sonhadores, se dirigia para casa após um dia cansativo na loja de roupas. A vida não era fácil, mas ela tinha esperanças de um futuro melhor. Ao atravessar um beco estreito, algo estranho chamou sua atenção. Um sobressalto, um murmúrio que não deveria estar ali. Confusa, Rafaela se aproximou de uma caixa de papelão encharcada, tremendo não apenas pelo frio, mas pela inquietação que pulsava em seu peito. Ao abrir a tampa, o que viu a fez todos os batimentos do seu coração pararem por um instante. Um bebê recém-nascido, com a pele pálida, envolto em trapos úmidos, olhos fechados no meio daquela tempestade. A imagem a fez lembrar de sua própria infância, marcada pela solidão e pela falta do carinho que todos merecem. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, misturando-se à chuva que caía. Com um impulso incontrolável, Rafaela pegou o pequeno ser em suas mãos trêmulas, sussurrando promessas de amor e proteção. Decidiu que o chamaria de Davi. A chegada de Davi transformou sua rotina. As noites morriam em sussurros, embaladas pelas necessidades do menino. A vida no morro não esperava, e ao mesmo tempo em que ela se dedicava ao trabalho, era como se suas responsabilidades agora tivessem dobrado. O aninho de amor e fragilidade contra sua solidão a tirava do prumo. Ser mãe não era um sonho que ela tinha, mas ao olhar para Davi, sentia que a maternidade era a única coisa que a fazia sentir-se viva. A comunidade, inicialmente cética, começou a notar o jeito com que Rafaela cuidava do menino. Aos poucos, o afeto que ela nutria por Davi começou a tocar o coração das pessoas ao redor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Mas os desafios não paravam. Uma reviravolta na loja em que trabalhava colocava seu emprego em risco. Em meio ao dilema de lutar por suas colegas de trabalho ou focar no futuro de Davi, Rafaela se via em um labirinto. A pressão aumentava e a pergunta ecoava: até onde ela iria para proteger o amor que brotou em seu coração? Assim que a música começou a flutuar pela favela e o pequeno Davi mostrou seu talento, um novo sopro de esperança nasceu entre os moradores. Em uma apresentação improvisada, todos se uniram para celebrar a vida e a música, prometendo apoiar o menino a cada nota entoada. Agora, com um olhar voltado para a competição musical que poderia mudar tudo, Rafaela sentia a tensão crescer. A sombra de seu passado pairava sobre eles, deixando-a em uma montanha russa de emoções. E em meio ao brilho das esperanças, um questionamento urgente surgia. Conseguiria ela deixar o medo e dúvidas de lado e lutar por Davi? O coração da jovem pulsava forte, como se estivesse preparando o palco para o que estava por vir. A semana da competição se aproximava e, a cada dia, a ansiedade de Rafaela aumentava. Todo o morro estava em polvorosa e uma onda de empolgação tomou conta da comunidade. As crianças se reuniam para ensaiar coreografias incríveis, enquanto os adultos murmuravam sobre Davi e seu talento recém-descoberto. A música parecia ter entrado no sangue daquela gente, trazendo uma nova esperança que poucos acreditavam ser possível. Rafaela, no entanto, estava dividida. As responsabilidades na loja de roupas estavam pesadas em seus ombros. Os cortes de funcionários se aproximavam e uma voz dentro dela sussurrava que ela deveria priorizar sua carreira, manter um emprego, garantir pão na mesa para o pequeno Davi. Mas, a cada vez que olhava nos olhos do menino enquanto ele ensaiava, seu coração pulsava em um ritmo diferente. Davi podia ser a alegria que todos esperavam, e ela não queria deixá-lo sozinho nessa jornada.
Naquela noite, sentada em uma cadeira simples na sala de casa, a visão de Davi adormecida a lançou em mais devaneios. Ele havia passado o dia todo brincando, ensaiando e cantando músicas que pareciam ecoar pela favela. O sorriso dele iluminava seu mundo, mas o peso da incerteza a esmagava. Seriam... Rafaela o apertou contra o peito, sentindo seu calor e a pureza daquele amor. Você é meu tudo, Davi. Vamos mostrar a todos que o amor é mais forte, que os sonhos podem se tornar realidade, sussurrou ela, poucos segundos antes de serem chamados para se apresentar. Com a expectativa de todos os rostos voltados para eles, Rafaela e Davi se prepararam para entrar no palco. O som da música começou a tocar, e a pequena mão do menino se segurou firme na dela. Mas, antes de começarem, uma sombra conhecida apareceu na porta da tenda. Era Clara, sua antiga gerente da loja, com um semblante sério e uma determinação inquietante. Seus olhos miraram os dois, e Rafaela sentiu um frio na espinha. O que ela está fazendo aqui? Pensou Rafaela, o coração disparando. O dilema se apresentava novamente: lutar pelo seu sonho ou enfrentar o passado. Assim, a jovem ficou paralisada em um mar de emoções, enquanto a música continuava a tocar. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. Será que Rafaela conseguirá focar no amor e na coragem que Davi lhe trouxe, ou o peso do passado a puxaria de volta? O ar estava pesado, e a música vibrante na tenda parecia um eco distante, enquanto o olhar de Rafaela se fixava em Clara. O rosto da antiga gerente da loja expressava a mesma pressão que ela sentia, o peso das escolhas, das expectativas. Clara, com seus próprios sonhos e frustrações, parecia um lembrete da vida que Rafaela estava tentando deixar para trás, e ao mesmo tempo, uma flecha que mirava diretamente em seu coração. Davi, alheio ao turbilhão de emoções, puxou a mão da mãe, ansioso para subir ao palco e mostrar ao mundo sua voz. Mãe, vamos cantar! Ele estava radiante, seu brilho infantil iluminando o caminho. Mas, para Rafaela, a distância entre o sonho e a realidade parecia maior do que nunca. E lá estava Clara, como um fantasma do passado que não a deixava escapar. Rafaela! Clara gritou, rompendo o silêncio que começava a se formar. Você sabe que a loja precisa de você, não pode simplesmente... A voz de Clara se perdeu entre os murmúrios da multidão. Para Rafaela, tudo se tornou um borrão. O brilho das luzes, o som da música e o riso das crianças. Ela estava presa em um momento que parecia se arrastar por uma eternidade. Um misto de desespero e determinação conflituoso se instalou em seu peito. Eu não posso ser essa pessoa, pensou Rafaela, olhando para Davi. A inocência do garoto contrastava com os desafios que ela enfrentava. Ele era tudo o que importava. E se ela não subisse no palco agora, se a sombra de Clara a mantivesse refém, o que restaria de seus sonhos? Davi olhou para cima, os olhos cheios de expectativa. Mãe, por favor, ele disse em um sussurro tão puro que rasgou o coração de Rafaela. E assim, num impulso de coragem, Rafaela se virou para Clara, e a visão daquelas trancadas e raízes amargas que haviam segurado sua vida por tanto tempo começou a desfazer-se diante dela. Eu não sou mais quem você conhece, afirmou com uma firmeza que surpreendeu até a própria. Eu sou a mãe do Davi, e isso é o que importa agora. Com o coração batendo forte, Rafaela puxou Davi para perto, e um calor reconfortante tomou conta dela. O palco estava ali, a chance de transformação pulsando como um convite. O medo que ela sentia era genuíno, mas era superado pela esperança de fazer algo grande para seu filho. Vamos, Davi! Ela gritou, e juntos eles atravessaram a cortina, entrando no espaço iluminado. Os olhares da plateia, uma mistura de simpatia e expectativa, direcionaram-se para eles. Rafaela podia sentir a energia do lugar a envolvê-los. As vozes do público eram como um sopro de apoio que acalmava sua alma. A música começou, vibrante e certa como o amor que sentia por Davi. Ele sorriu e, dando os primeiros passos, começou a cantar.
A paixão com que ele interpretava transbordava do pequeno corpo, tocando o coração de todos ali presentes. A emoção de ser mãe e artista ao mesmo tempo misturavam-se e, ao cantar, Rafaela percebeu que não era apenas pelo sonho dela, mas pelo sonho de ambos. Quando o refrão chegou, Rafaela se permitiu sorrir, abrindo o coração para a música e para o momento. Podia ouvir os aplausos crescendo na plateia, mas logo viu Clara na borda do palco, sua expressão mudando de preocupação para admiração. Como se estivesse em um sonho, Rafaela se permitiu uma nova possibilidade. Porém, ao final da apresentação, enquanto os aplausos ecoavam, Davi começou a tossir. A alegria rapidamente se transformou em preocupação. Ele se agachou, os pequenos olhos marejados. Uma sombra de medo escureceu a cena. O que estava acontecendo com seu filho? A ansiedade voltou a apertar o coração de Rafaela. O que ela faria agora, quando tudo parecia finalmente estar dando certo? Rafaela sentiu o mundo ao seu redor desmoronar em um segundo. O cheiro da música e da alegria que antes a rodeava agora se transformara em um vácuo ameaçador. O coração dela, que estava em festa, agora pulsava em desespero. Davi, seu pequeno, seu tudo, estava em apuros. Ela se agachou ao lado dele, deixando de lado os aplausos que ainda ecoavam. "Mãe", Davi disse, com a voz trêmula, tentando conter a tosse. O rosto dele estava pálido e os olhos, antes brilhantes de alegria, agora eram de preocupação. A ansiedade voltou a apertar o coração de Rafaela. O que ela faria agora, quando tudo parecia finalmente estar dando certo? Rafaela sentiu o mundo ao seu redor desmoronar em um segundo. O cheiro da música e da alegria que antes a rodeava agora se transformara em um vácuo ameaçador. O coração dela, que estava em festa, agora pulsava em desespero. Davi, seu pequeno, seu tudo, estava em apuros. Ela se agachou ao lado dele, deixando de lado os aplausos que ainda ecoavam. "Mãe", Davi disse, com a voz trêmula, tentando conter a tosse. O rosto dele estava pálido e os olhos, antes brilhantes de alegria, agora eram de preocupação. Rafaela questionou, a voz embargada, as mãos trêmulas, enquanto passava os dedos ao redor da testa dele, tentando entender se estava quente. Ele tentou falar, mas um novo ataque de tosse interrompeu. Os olhares da plateia agora não eram mais de admiração, mas cheios de apreensão, e Rafaela sentiu uma pressão crescente ali, sob as luzes que antes eram apenas um espelho da sua felicidade. Antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, Clara estava ao seu lado. Sua expressão agora era uma mistura de preocupação e compaixão. "Deixe-me ajudar", ofereceu, com um tom que não soava mais como uma crítica. Havia um reconhecimento em Clara que parecia pela primeira vez genuíno, e Rafaela aceitou a ajuda sem hesitar. Clara inclinou-se para Davi, suas mãos expertas buscando ver o que poderia estar errado. Os dois trocaram olhares fugazes, e Rafaela notou que ali havia mais do que rivalidade. Havia uma empatia que via da experiência, da luta. Ela queria acreditar que Clara se importava, que não era apenas um fantasma do passado, mas alguém capaz de entender o que estava acontecendo naquele momento. "Vamos levá-lo para fora para respirar um pouco de ar fresco", Clara sugeriu, a voz firme. Rafaela assentiu, pegou Davi nos braços e seguiu Clara pelo caminho que levava ao lado de fora da tenda. O ar lá fora era mais fresco, mas ainda assim carregava um peso. Davi estava em silêncio, relaxando um pouco em seu colo, como se entendesse que tudo ficaria bem, mas a ansiedade de Rafaela não diminuía. "Ele provavelmente só precisa de um pouco de água e descanso", disse Clara, tentando acalmá-la. Mães modernas têm suas preocupações, mas a saúde dos filhos é sempre a mais importante. Rafaela olhou para Clara com gratidão, mas também com um pouco de desconfiança. "Você se preocupa com ele?" "Mais do que você pode imaginar", respondeu Clara, chorando de emoção enquanto observava Davi. "Eu sei o que é lutar pelo que se ama. Eu só queria que você também visse o quão valioso isso é." Rafaela quase sorriu, mas o medo de perder Davi ainda estava ali. A tosse dele começou a diminuir, mas algo no ar parecia mudar. A bateria da música, lá dentro da tenda, continuava pulsando vibrante, enquanto a plateia parecia continuar à espera.
As interações entre elas tornavam-se um leve fardo. Como se o show tivesse parado, mas a vida não. Ela então olhou para Davi, que agora estava olhando para ela com um sorriso cansado. Eu quero voltar, mãe, disse ele, sua voz ainda falha. Ela se sentiu dividida. O velho desejo de mostrar-se forte se conflituava com o amor esmagador que sentia. Tem certeza, meu amor? Você não precisa fazer nada se não se sentir bem, ela respondeu, carinhosa mas preocupada. Davi assentiu lentamente, como se a determinação dele superasse qualquer fraqueza momentânea. Corações juntos, eles voltaram para a tenda. Mas antes que pudessem atravessar a cortina, um grito chamado Davi cortou o ar. Era de uma mulher no público, alguém que Rafaela reconhecia, mas não conseguia lembrar o nome. É você, Davi, é você mesmo, vem aqui, meu filho. O pânico se instalou novamente. A tensão aumentou enquanto Rafaela sentia que cada passo deles tinha o poder de mudar tudo. O que estava por trás daquele grito? O que mais ela precisaria enfrentar para proteger seu filho? Rafaela sentiu um estremecimento percorrer todo o seu corpo ao ouvir aquele grito. Uma onda de adrenalina invadiu e ela ficou paralisada por um instante. Ao seu redor, o mundo parecia girar mais devagar, enquanto o nome do seu filho ressoava no ar como um eco sombrio. Davi virou a cabeça, curioso, mas o sorriso dele se apagou, substituído por uma expressão confusa. Acho que eu conheço aquela mulher, murmurou Rafaela, buscando não entrar em pânico. Sua mente começou a trabalhar, fazendo conexões enquanto Clara se aproximava, ainda com a preocupação estampada no rosto. Ela é... Começou, mas não terminou. As palavras se perderam na incerteza. Vamos, Davi, vamos voltar para dentro, disse Rafaela, fazendo um esforço para manter a voz firme. Mas seu coração batia acelerado, como se quisesse desesperadamente escapar do peito. Um fio invisível de proteção se esticava entre ela e seu filho, e, naquele momento, o instinto dela era claro. Era hora de proteger, não de se expor. Mas a mulher, ela chamou por mim, Davi protestou, ainda confuso. O desejo de pertencimento e a pureza do olhar dele cortou o coração de Rafaela. Ela havia passado toda a sua vida o resguardando, e agora a presença de uma estranha ameaçava quebrar aquele pacto. Eu sei, filho, mas o que ela diria? A verdade é que ela não compreendia totalmente o que estava acontecendo. Os murmúrios na multidão começavam a aumentar. Velhas memórias voltavam à tona, lembranças de tempos difíceis que pensava ter superado. Rafaela respirou fundo, olhando nos olhos de Davi. A luz que ainda havia ali a fez sentir-se um pouco mais forte. Quem é ela, mãe? A pergunta dele ecoou no ar, quase um sussurro. E Rafaela entendeu que dividir o peso da incerteza poderia ser mais doloroso do que guardar aquilo apenas para si. Clara se aproximou, percebendo a tensão entre mãe e filho. Às vezes, as pessoas em nossas vidas trazem mistérios que não podemos ignorar, disse. A maneira como ela olhava para Davi parecia suave, como se quisesse proteger não apenas a criança, mas também a mãe que lidava com todas aquelas emoções. Às vezes, é necessário ter coragem para se abrir ao desconhecido. A verdade é que Rafaela não sabia se queria abrir aquela porta. A vida tinha sido dura, e cada passo que deu a levou ao ponto em que estavam. E agora, do lado de fora daquela tenda, a segurança que ela sempre ofereceu a Davi parecia prestes a se desfazer. Momento mais importante da vida, é isso que estamos vivendo, disse Clara com um leve sorriso. Davi precisa de você forte agora. Ele precisa saber que pode ultrapassar essa barreira juntos. Com um esforço imenso, Rafaela assentiu. A música do lado de dentro quase soava distante, enquanto a tensão do momento se intensificava. Vamos enfrentar isso juntos, meu amor, ela disse, apertando a mão dele, tentando infundir esperança e coragem naqueles dedos pequenos, ao mesmo tempo que sentia sua própria força vacilar. Eles passaram pela cortina, onde o rosto da mulher esperava, ansioso e cheio de emoção. Rafaela sentiu seu coração acelerar e prendeu a respiração. Você não entende o que aconteceu, Davi, exclamou a mulher, e algo na sua voz a fez estremecer. Quando Davi a viu mais de perto, seu rosto iluminou-se com um arrebol de reconhecimento. Você é minha...
A revelação estava prestes a despontar, e o mundo ao redor ficou em suspenso. Rafaela segurava a respiração entre esperanças e medos. O que ela descobriria a seguir poderia mudar tudo mais uma vez. Afinal, quem realmente era aquela mulher? Rafaela revisitou suas memórias, enquanto o olhar de Davi na mulher se tornava cada vez mais intenso. As palavras que estavam prestes a sair da boca dela pareciam refletir não apenas a verdade de um passado esquecido, mas também o futuro deles, que ameaçava se transfigurar bem ali, diante de seus olhos. O coração de Rafaela martelava como um tambor, e sua mente estava cheia de perguntas. "Você é minha?" Davi insistiu, a voz trêmula, cheia de esperança e confusão. O brilho inocente nos olhos dele aquecia o peito de Rafaela, enquanto ela se tornava cada vez mais ciente de que o momento, na verdade, não era só sobre Davi, mas sobre todas as partes dela que ela guardou as 7 chaves ao longo dos anos. "Você precisa saber a verdade, Davi", a mulher disse, e o tom dela era como um suave sopro do vento, acariciando a pele de Rafaela e gerando um frio repentino na espinha dela. "Eu sou sua avó." As palavras pairaram no ar, pesadas e cortantes. Rafaela se pôs em um estado de negação. Avó? Não, isso não fazia sentido. A mulher diante dela apresentava-se como uma estranha, e ao mesmo tempo o sentimento de reconhecimento no olhar de Davi a incomodava profundamente. A imagem de sua própria mãe, perdida em um passado turbulento, invadiu sua mente. "Mãe?" Davi repetiu, maravilhado, enquanto a mulher se esforçava para se aproximar dele. Um momento de silêncio profundo se instalou, como se o universo parasse para testemunhar a cena. "Eu estive fora, e eu soube de tudo, Davi. Eu nunca quis que isso acontecesse. A mulher se interrompeu, as lágrimas começando a escorregar pelo rosto dela, refletindo a dor de um tempo separado. Rafaela lutou contra a maré de emoções que se agigantava dentro dela. O que fazia aquela mulher acreditar que tinha o direito de aparecer e reivindicar um espaço que ela tentara manter protegido? A força dela se tornava um eco do que lhe foi tirado, e as palavras da avó soavam como trovões para seus ouvidos. "Você não sabe o que fez a nossa família passar!" gritou Rafaela, sua voz ecoando alto na tenda, levando uma onda de olhares curiosos em sua direção. Davi olhou para a mãe, os olhos piscando com confusão, quase como se estivesse se perguntando quem de fato era essa avó e por que ela não tinha estado lá. "Eu sei que eu errei", a mulher respondeu, a respiração hesitante. "Mas eu não vim para causar dor. Eu vim para encontrar meu neto, para corrigir meus erros e para pedir perdão." As palavras a sufocavam, e em um instante, quase como um raio, as memórias de sua própria avó voltaram à sua mente, toda a luta e sacrifício. O desejo de pertencer que constantemente a fez olhar para o passado e buscar por respostas estava agora diante dela. Mas essa chance de reconciliação seria um conforto ou apenas um novo peso no já difícil coração de Rafaela? Davi a observava atentamente e, de repente, tudo o que aconteceu parecia se fundir em um só dilema. Como seguir em frente? O que abrir as portas para o passado significava para ele, para ela? Em um gesto quase instintivo, Rafaela pegou a mão do filho novamente, coragem enraizada em sua voz quando ela declarou: "Nós precisamos decidir, Davi. Não posso deixar que suas memórias sejam escritas por alguém que não estava presente. Precisamos conversar, principalmente sobre quem somos e o que precisamos um do outro." A avó pareceu entender a gravidade daquele momento e ficou em pé, a expressão de esperança misturada com receio. Um novo mundo orbitava ao seu redor, e Rafaela percebeu que a história que estavam prestes a construir ou reconstruir poderia mudar todos eles para sempre. Ela virou-se para Davi, o olhar perfurado de amor e dúvida. "Como você se sente?" perguntou com um nó na garganta, ciente de que a resposta dele definiria o rumo de suas vidas. E assim, o silêncio entre eles carregou o peso de um novo começo, ou, quem sabe, um fim doloroso. O silêncio se arrastou, preenchendo aquele espaço que antes era só deles.
O ar parecia denso, como se estivessem debaixo d'água, segurando a respiração. Davi olhava de um lado para o outro, alternando entre a mãe e a avó, suas pequenas mãos tremendo. Finalmente, ele falou, sua voz abafada pela incredulidade. "Você é minha avó e está aqui agora?" perguntou, como se tentasse entender a mágica que poderia transformar uma estranha em alguém tão importante. A mulher, com o rosto marcado pela idade e pela dor, acenou com a cabeça. "Sim, Davi, eu sou, e quero que você saiba que eu sempre pensei em você, mesmo de longe." Rafaela sentiu seu coração apertar. As palavras dela enchiam o ar, mas uma parte dela se negava a aceitar aquela conexão instantânea. Davi era seu filho, sua razão de viver, e olhar para aquela mulher fazendo promessas de amor parecia uma traição. "Houve tantas coisas que você poderia ter feito por mim e pela sua mãe durante todos esses anos. Onde você estava quando tudo isso aconteceu?" Rafaela disparou, o desprezo em sua voz ecoando como uma metralhadora. Eu estava perdida", a mulher disse, a voz tremenda. "Houve escolhas para eu me proteger e proteger a vocês de mim mesma. Eu não sabia como lidar com o meu próprio passado e acabei fugindo." Davi olhou para a mãe, confuso e magoado, enquanto as sombras do passado começavam a se contorcer na sua mente inocente. "Mas eu não entendo. Se você se importava, por que não voltou antes?" Rafaela viu as lágrimas começarem a escorregar pela bochecha do filho. Aquela cena, aquela honestidade, cortava mais fundo do que qualquer arremesso de palavras. "Davi", sua voz suavizou, ao mesmo tempo que um calor crescente se formou em seu peito. "Você é a parte mais pura de nós. Não deixe que a dor de outra geração tire de você a alegria que existe aqui e agora." A avó, abalada pela troca de sentimentos, limpou as lágrimas com o pano que trazia na mão. "Por favor, me deixem fazer parte disso. Estou tão arrependida. Tudo o que eu queria era voltar e estar com vocês de novo." Rafaela viu a esperança brilhar nos olhos de Davi. Era uma luz tão intensa que quase a cegava, e começou a se perguntar se podia dar a essa mulher uma nova chance. Mas a dúvida ainda pairava sobre ela. Qual era a verdadeira intenção daquela mulher? Seria para curar antigos ferimentos ou apenas mais uma facada na narrativa de dor que já viviam? "Davi, precisamos colocar todas as cartas na mesa", ela disse, buscando acessar a fortaleza de coragem dentro dela. "Se aceitarmos isso, será um caminho difícil, um caminho que pode nos machucar ainda mais." O olhar de Davi se firmou, como se tivesse decidido algo. "Eu quero que você fique, vovó. Isso é o que eu quero", disse teimoso, mas com um ar de fragilidade que tocou o coração de Rafaela. A avó sorriu para Davi, e por um breve momento, o silêncio de dor deu lugar a uma expectativa vibrante. Rafaela percebeu que tinha que aceitar a possibilidade de um novo começo, não apenas para Davi, mas para si mesma. A tensão começou a se dissipar enquanto a mulher se inclinava para Davi, e Rafaela entendeu que estavam prestes a quebrar barreiras e a reconstruir o que foi perdido. Mas a pergunta que continuava martelando em sua cabeça era: será que o desejo de reconciliação era mais forte do que a dor que os separou? Nesse conceito de ganhar e perder, o laço familiar delgado se tornava mais complexo. Com o sol começando a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante, a transformação estava apenas começando. A esperança tremulava, mas a dúvida ainda se escondia nas sombras. "Qualquer que seja o caminho, nós três precisamos fazer isso juntos", Rafaela finalizou, com a voz calorosa, enquanto Davi a olhava como se tivesse encontrado um farol em meio à tempestade. E a avó, com um brilho renovado em seus olhos, assentiu. Mas, mesmo com as promessas feitas, algo ainda pairava no ar. Rafaela sentia que, de alguma forma, a verdadeira batalha estava longe de terminar. Aquele cruzamento de histórias ocultava revelações que estavam só começando a se desenrolar. E se tudo isso não fosse tão simples como parece, ela pensou, enquanto o céu começava a escurecer, indicando que a verdade poderia ser tanto um refúgio quanto um desafio.
O tempo parecia ter parado. O céu agora estava tingido de um azul profundo, enquanto a preocupação ainda tomava conta do coração de Rafaela. Apesar do calor do momento, ela sentia um frio na barriga, como se algo mais estivesse prestes a acontecer. Davi, com os olhos brilhando, estava totalmente envolvido pela figura de sua avó. Para ele, toda a dor e confusão pareciam diluídas naquele instante. Vovó, você me contou que precisou cuidar de si mesma. O que aconteceu com você? Ele perguntou, suas palavras saltando como fagulhas. A avó hesitou, os olhos vagando por um passado que parecia distante, mas que estava ali, presente. Havia muito mais, começou ela, sua voz falhando. Eu não queria que vocês soubessem, mas a verdade é que minha vida nunca foi fácil. Eu não voltei porque acreditava não ter força suficiente para encarar o que deixei para trás. Rafaela franziu a testa. A necessidade de se proteger e proteger seu filho era premente. E agora, o que mudou? Por que você está aqui? Disparou, a insegurança fazendo a pergunta desferir como um golpe. A avó respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Eu voltei porque eu percebi que não poderia ficar longe de vocês por mais tempo. O amor de uma avó pode fazer coisas incríveis, e eu quero fazer tudo para corrigir meus erros. Rafaela estava prestes a replicar, mas o olhar esperançoso de Davi a silenciou. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto do menino enquanto ele tentava compreender o peso daquelas informações. Ele parecia dividir a dor de cada palavra, dos anos perdidos. Por que você não tentou antes? A mulher secou uma lágrima com o canto da mão, seu olhar fixo em Davi. Eu pensei que estivesse protegendo vocês, que ficando longe poderia evitar a dor que carregava comigo. O peito de Rafaela se apertou. As palavras ecoavam nelas memórias inesperadas. Ela também fugira, um dia. Fugira da dor de perder a mãe. Mas agora, à frente dela, essa mulher estava se despindo das suas feridas. E, mesmo assim, a desconfiança persistia. Davi, isso não é só sobre nós, Rafaela disse, a vontade de protegê-lo transparecendo em sua voz. Não podemos ignorar a história que nos trouxe até aqui. Ele olhou para a mãe, as dúvidas fazendo morada em seu semblante. Mas e se isso for para melhor, se tivermos uma chance de sermos felizes juntos? Rafaela mordeu o lábio, a batalha interna se intensificando. O amor incondicional de seu filho era uma força poderosa, mas o receio da história se repetir a fazia hesitar. Às vezes, as segundas chances se tornam uma armadilha, ela murmurou, quase para si mesma, mas Davi ouvindo-o apertou a mão da avó, seus olhos irradiando uma confiança quase infantil. Eu quero tentar. A voz de Davi soou clara como um sino, trazendo uma nova camada de emoção àquele momento pesado. A avó sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. Ah, Davi, prometo que não vou decepcioná-los de novo. Vou lutar para ser a avó que você merece. Naquele instante, já não era mais apenas uma nova conexão. Era uma ponte construída com esperanças, medos e, principalmente, amor. Rafaela sentiu que talvez, somente talvez, essa jornada pudesse levá-los a um lugar mais iluminado. Mas então, um ruído distante a fez estremecer. Os contornos do passado ainda não estavam totalmente apagados, e Rafaela não conseguia ignorar o que sentia. Alguma coisa estava por vir. O pensamento pairava em sua mente. O que mais resta escondido sob essa superfície? Enquanto o sol se ocultava, um pressentimento a envolveu. Um chamado do passado. Rafaela sabia que não tinha como evitar o que estava por vir. Com os corações em alta, as interrogações no ar se tornaram mais intensas. Havia um caminho à frente, mas ele estava enroscado num emaranhado de segredos ainda não revelados. E a ansiedade pelo que poderia surgir daquelas brumas a deixava inquieta. Vocês estão prontos para o que vem por aí? Ela perguntou, sabendo que as respostas estavam mais próximas do que pareciam, mas também envoltas em mistério. Uma nova jornada estava prestes a começar, e talvez, mesmo em meio a dúvidas, os laços que pareciam fracos pudessem se tornar mais fortes, se apenas conseguissem enfrentar a tempestade que espreitava adiante.
O ar estava carregado de eletricidade, como se uma tempestade se aproximasse. Rafaela sentiu seu coração disparar ao olhar para a avó e para Davi. Havia ali uma conexão que poderia ser a salvação ou o desastre. O peso do passado ainda pairava sobre eles, como nuvens escuras prestes a despejar chuvas de lembranças e revelações. Davi, sempre que uma pessoa volta para nossas vidas, pode trazer coisas boas, mas também cicatrizes, Rafaela começou, buscando força nas palavras. Você precisa entender que a vida nem sempre é um conto de fadas. Davi assentiu, um traço de seriedade cruzando seu pequeno rosto. Mas as histórias têm mais de um lado, não tem, mãe? Às vezes é preciso dar uma chance para que a mágica aconteça. A avó observou atentamente. Era a primeira vez que via o neto usando a própria dor como uma forma de esperança. Havia algo ali que derretia as barreiras da desconfiança que Rafaela havia levantado. Vovó, e se você tivesse que encarar algo que a machucou de verdade? Davi perguntou, de olhos fixos na mulher que antes era apenas uma sombra em sua vida. Você conseguiria compartilhar? O que te trouxe de volta? Um silêncio pesado envolveu o ambiente. E a avó respirou fundo. Às vezes, não é só você que precisa se curar. Ajudar os outros também é parte do processo. Sua voz estava suave, mas firme. Talvez agora, ao estarmos juntos, possamos fazer isso. Uma nostalgia tomou conta de Rafaela. Recordou-se de momentos em que a vida parecia injusta, das vezes em que sentiu que o mundo desabou em suas costas. E assim, a ideia surgiu como uma luz no fim do túnel. O que aconteceu naquela noite em que você partiu? Ela questionou, trabalhando para manter a calma. Você ainda guarda segredos? A expressão da avó se transformou. Um olhar sombrio cruzou seu rosto, como se estivesse lembrando de um passado que a assombrava. Eu não queria que vocês soubessem do meu erro. Que erro? Davi interrompeu, uma curiosidade genuína brotando em sua voz. Eu não deveria ter saído. Deixei as coisas inacabadas e tomei decisões erradas que afetaram muitos. Sua voz tremia. Eu não consegui enfrentar as consequências e achei que fugindo protegeria vocês. Mas a verdade é que vocês mereciam a verdade e não consegui dar isso a vocês. Rafaela sentiu a dor daquela confissão. Em um primeiro momento, tudo parecia mais confuso, mas, de alguma forma, a honestidade da avó trazia um alívio. Era o começo de uma nova chance. E se nós tentássemos juntos, assim como começamos hoje, dando uma nova chance uns aos outros? Davi sugeriu, seu otimismo transbordando. Contudo, um estrondo à distância fez os três estremecerem. O céu começava a se enegrecer, e gotas de chuva desceram, finas, e à medida que caíam, pareciam levar consigo o peso do que ali fora discutido. Vamos para casa antes que a tempestade nos pegue, Rafaela disse, um impulso de proteção tomando conta dela. Vamos voltar e pensar no que fazer. Davi, ainda segurando a mão da avó, olhou para Rafaela com uma mistura de coragem e determinação. Mas mãe, e se a verdade for pior do que pensamos? E se, ao invés de nos unirmos, isso acabar nos separando de vez? Um nó se formou na garganta de Rafaela. O medo a consumia, mas a esperança pulsava. Agora, mais do que nunca, sabiam que precisariam enfrentar o que estava por vir, não apenas como avó, mãe e neto, mas como uma nova família, disposta a encarar tudo. O eco do trovão ressoou, e Rafaela sabia que a tempestade era só o começo. Temos que estar prontos para a verdade, não importa quão difícil seja. Com esse pensamento ecoando em suas mentes, eles caminharam em direção ao desconhecido, cada um de coração pulsando forte, preparados para encarar tanto a tempestade quanto os fantasmas que poderiam surgir de seu passado oculto. O que mais as esperava nessa jornada? Era a pergunta que permanecia suspensa no ar. E agora, ao se aproximar da casa, passou pela mente de todos. Seria a revelação a chave para a verdadeira reconciliação ou o gole amargo da disputa familiar ainda não vencida? A chuva finalmente começou a ceder, com os últimos pingos caindo preguiçosamente do céu, como se o universo quisesse dar uma pausa no desenrolar dramático da vida de Rafaela e Davi. A luz suave do entardecer iluminava o caminho de volta, e um sentimento de esperança, temperado com cautela,
começava a brotar. Assim que entraram em casa, a atmosfera estava pesada. O ar parecia estar impregnado de incertezas, mas também de promessas. Precisamos conversar, Rafaela disse, segurando firmemente a mão de Davi. Ele olhou para sua avó e por um momento o brilho da curiosidade e do amor aplacou qualquer sombra de medo. Sentados no pequeno sofá, o coração de Rafaela pulsava. A avó de Davi, que há pouco era uma estranha, agora ocupava um espaço fundamental nas suas vidas. O que você quer dizer com corrigir os erros? Rafaela perguntou, a voz tremendo um pouco. Um ciclo de dor e distância poderia finalmente estar se encerrando, mas a necessidade de respostas era essencial. A avó respirou fundo, encarando os olhos de Davi que brilhavam com expectativa. Eu quero compartilhar meu passado, não só o que fui, mas quem me tornei. Eu quero que vocês conheçam a verdade. Aquelas palavras caíram como um peso, e Rafaela sentiu seu coração acelerar mais uma vez. Estou pronta para ouvir, disse Davi, raçudo os olhos fixos na avó. Eu tive que deixar vocês porque fui obrigada, não porque não quisesse estar com vocês. Naquela época, as coisas em minha vida eram complicadas. Eu estava cercada por decisões erradas, pelas quais paguei um preço alto. Mas o que me fez ir embora foi a certeza de que minha presença traria dor e não proteção. A avó disse, sua voz entrecortada por lembranças. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rafaela. Cada palavra soava como um eco da própria vida dela. Então você resolveu fugir, questionou, com uma intensidade que caminhava entre a raiva e a necessidade de compreensão. Fui covarde, respondeu a avó, a verdade fluindo como uma correnteza nas palavras. Por muito tempo senti que não era digna de estar na vida de vocês, que meu passado me tomava de uma maneira que não poderia ser superada. Mas eu sempre amarrei minha alma de vocês. A cada dia que passei longe, meu coração se partiu em mais pedaços. Davi segurou a mão da mãe, os olhos brilhando de fé. Mas agora você está aqui. Você decidiu voltar para consertar isso, certo? Rafaela olhou para o filho, percebendo o quanto ele ainda acreditava no amor puro que a avó tinha por ele. Amor, pensou, um amor que poderia ser mais forte que as feridas. Sorrindo, Davi olhou para sua avó e disse, podemos começar de novo, não podemos? As palavras de Davi expressavam um desejo infantil de um mundo onde erros poderiam ser apagados, onde a bondade poderia prevalecer. A avó assentiu, com lágrimas de gratidão nos olhos. Sim, meu amor, vamos tentar. Acredito que juntos podemos ser a família que sempre sonhei. Um peso pareceu se dissipar, e Rafaela viu seu filho se iluminar com a possibilidade de uma nova conexão. Mas um novo dilema ainda pairava no ar. E se o passado voltar? O que acontece se tudo isso se repetir? A preocupação a rondava, como se as sombras da dúvida ainda ameaçassem interromper aquela nova chance. Eu sou uma pessoa diferente agora, a avó afirmou, com firmeza em sua voz, e estou disposta a fazer qualquer coisa para provar isso a vocês. Rafaela sentiu um fio de esperança começando a fluir silenciosamente em seu peito. A mudança leva tempo, mas estou disposta a tentar, disse ela, olhando intensamente para a avó. O diálogo estava se tornando o primeiro passo de um novo capítulo. Um capítulo que envolvia aceitar o passado, mas também deixar que o futuro os guiasse. Então, o que faremos agora? Davi perguntou, seu entusiasmo irrefreável cravado no coração de ambos. Vamos escrever a história juntos, disse Rafaela. Vamos construir novas memórias. Criaremos momentos que não serão marcados pelos erros, mas pelas alegrias que ainda estão por vir. Ela sorriu para Davi e depois para a avó, percebendo que havia uma possibilidade de cura. Um entendimento silencioso se formou entre eles. Os três sabiam que o caminho à frente estaria longe de ser perfeito, mas havia amor, e amor é o que eles precisavam. Vamos fazer um jantar, eu gosto de cozinhar. Podemos fazer as receitas da vovó e criar novas tradições, sugeriu Davi, segurando a mão da avó e correndo para a cozinha. O riso começou a ecoar pela casa, e uma leveza começou a substituir a tensão que antes pairava. Rafaela observou os dois enquanto começavam a dançar ao redor da cozinha, rindo e compartilhando histórias.
O calor do amor neles foi suficiente para aquecer o ambiente. Rafaela se permitiu sorrir, um sorriso genuíno. Sentiu que as cicatrizes ainda estavam lá, mas agora estavam sendo tocadas pela possibilidade de um novo começo. Estamos juntos, e isso é o que importa, refletiu ela, percebendo o poder da união. Uma nova história, novos laços, e no meio de tudo isso, Rafaela percebeu que a transformação de sua vida estava prestes a florescer em um jardim de possibilidades. A chuva, que antes inundava suas almas, agora parecia apenas uma lembrança distante de um tempo em que o medo dominava. Shakes de risos e a força dos corações unidos criavam um presente cheio de esperança. Juntos ainda enfrentariam tempestades, mas agora eram um trio, mãe, avó e neto, prontos para explorar a vida, eternamente gratos por cada pequeno momento. O sol começou a se pôr, simbolizando não o fim, mas um novo começo, repleto de amor, perdão e novas memórias que estavam prestes a serem feitas. Se você chegou até aqui e se emocionou como nós, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e repartir com seus amigos essas histórias incríveis. Comente suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. O apoio de verdadeiros fãs é essencial.